Como é que se calcula o lucro do seu negócio digital? Quais são os cuidados que você precisa ter em relação a isso? Você vai pagar imposto desse lucro? Essas e outras dúvidas importantes que você precisa saber, eu vou te responder nesse vídeo agora. Mas eu preciso de duas coisas. Primeiro, se você gostou desse vídeo ou está assistindo já aqui, já deixa o seu like para você não esquecer. Isso é importante para nós, torna-se mais relevante esse conteúdo. Segundo, não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Aqui você vai ter conteúdo de valor, prometo para você, tá bom? Vamos lá, então vamos entender primeiramente essa questão do conceito de lucro. É muito simples de você entender do jeito que eu vou explicar agora. Pega toda a sua receita, tudo aquilo que você vendeu de infoproduto, ou que você teve de receita de afiliado, ou que você vendeu de consultoria, mentorias e assim por diante. E também, se você tiver produto físico, tudo aquilo que você vendeu dos produtos físicos. É a sua receita, existe uma tributação em cima disso. Tributação que pode ser simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Pronto. Feito isso, você tem na outra ponta também as despesas em relação a esse produto. Despesas que você tem com tráfego, para você vender o seu infoproduto, os seus produtos de modo geral. Despesas que você tem para entrega, você trabalha, por exemplo, com cursos, consequentemente você tem despesas para elaboração desse curso, para poder entregar, plataforma, despesas de Hotmart, Eduz, Monetize ou qualquer outra plataforma, enfim, tudo isso são despesas que você tem. Por isso, nós precisamos ter a comprovação dessas despesas, porque senão eu tenho uma saída de caixa do seu banco e não tenho uma origem dessa saída de caixa e, consequentemente, eu não posso lançar como despesa. Feito essa apuração, nós chegamos ao resultado de um determinado período. E aí nós temos duas situações. Você tem resultados parciais que podem ser levantados através de balancetes, que é um relatório que faz a apuração desse resultado, que inclusive você acaba no dia a dia fazendo antecipações dos lucros do seu dia a dia. Então, você tem a sua retirada de Prolabore, que é o valor fixo que você retira, e você vai fazendo ali as suas antecipações. Mas olha só que interessante e importante. O resultado que vale é o final do seu exercício, ou seja, cada ano em questão. Nós estamos em 2021, se a sua empresa já estava aberta antes, vai ser de 1º de janeiro até 31/12. Se a sua empresa abriu na decorrência de 2021, vai ser da data de abertura até 31/12. Terminado o ano, é feito a apuração desse demonstrativo de resultado contábil. Esse demonstrativo vai dizer se você teve lucro ou não. E talvez a visão que você tem de caixa não é a visão que você teria do demonstrativo contábil. Por quê? Existe uma discrepância que precisa ser respeitada. Por exemplo, as despesas que você vai pagando, elas têm um regime que nós chamamos de caixa. Só que a apuração desse lucro tem um regime dentro da parte de custos, que é o regime de competência. E aí, consequentemente, pode ter esse descasamento. Então, na prática, pode acontecer, por exemplo, que você tem um lucro apurado, mas você não tem caixa suficiente para aquilo, ou até mesmo uma situação inversa, dependendo da situação. Mas, enfim, quem vai fazer a apuração do seu lucro vai ser o seu contador. Então, para quem é cliente aqui nosso da Tactus, vai receber esse relatório depois de lançado toda a contabilização. Tá, vamos entender agora outro aspecto importante. Caso você não tenha essa contabilidade feita, você teria uma regra que te impediria você distribuir o lucro acima de uma tabela que é chamada tabela de presunção do lucro presumido. E essa tabela determina nas atividades de comércio que você teria uma apuração de lucro estimada de 8%, ou lucro presumido no caso, e se fosse prestação de serviço de 32% na maioria dos casos. Em alguns casos 16%, mas na maioria dos casos em mercado digital seria 32%. Ou seja, se você faturou R$1 milhão, no lucro presumido, nessa tabela, você teria um lucro que é estimado de 320 mil. Então, na prática, se você não tem contabilidade, você seria impedido de distribuir um lucro acima dos 320 mil, abatido o imposto para fazer esse cálculo. Ou seja, a sua situação fica muito complicada se você não fizer a contabilidade regular. Por isso, fazendo a contabilidade, você não tem limite para você fazer essa distribuição desse lucro. Dito isso, você pode distribuir o seu lucro? Calma, porque ainda tem regras para você poder distribuir o lucro e não ter problema.
Para você distribuir o lucro, para você não ter problema em relação à tributação, primeiro, você tem que pagar o seu imposto. Quando você tem a receita, se você está no Simples Nacional, vai ser apurado ali o seu DAS, que é o imposto que você vai pagar, e aí, consequentemente, tem todos os impostos dentro de uma única guia e, consequentemente, você precisa pagar esse imposto para você não ter problema. Ah, mas porventura eu não paguei o meu DAS, ou porventura eu deixei de pagar o imposto lá no lucro presumido, PIS, COFINS, toda a tributação que você tem e tudo mais. Nesse caso, a legislação diz o seguinte: você pode até distribuir esse lucro desde que esse valor esteja parcelado e, consequentemente, esteja em dia. Só que isso te traz um ônus maior, porque você tem que manter o controle disso. E o que acontece é que a contabilidade, ela vai pegar e vai informar para a Receita Federal sobre as suas receitas, suas despesas, consequentemente o seu lucro, que depois vai ser apurado e vai ser informado o lucro distribuído aos sócios. E que depois, lá na sua declaração de imposto de renda, você vai declarar isso como lucros isentos. Se a Receita identificar algum problema nessa relação, por exemplo, esse débito de imposto não parcelado, ou débito de imposto que você parcelou e de repente esqueceu de pagar, qual é o risco que você corre? O risco que você corre é de você ter que pagar 50% de multa em cima do valor distribuído que não foi ali garantido. Então, para você evitar problema, falando na boa para você, a real, para você não ter problema, o ideal é você pagar o seu imposto em dia. Ainda que exista muita gente que está defendendo, porque imposto é roubo, que não precisa pagar imposto, tudo mais e tal. Vamos lá. Pagando o seu imposto em dia, você não vai ter problemas em relação a isso. E aí você não vai ter o ônus de fazer um parcelamento e ter que pagar os juros e multa sobre esse parcelamento, inclusive o futuro que você teria, porque obviamente não existe, né, uma facilidade em relação a isso. Você vai pagar juros e multa futuro, inclusive. E aí, consequentemente, você vai ter um custo muito maior nessa questão do parcelamento. Então, tendo em dia, você vai evitar problemas em relação a isso. Isso vai facilitar muito o seu processo dentro da sua empresa. Então, olhando de uma maneira simples, como é que funcionam as coisas? Você vai ter a apuração do seu lucro, que o seu contador vai cuidar disso para você. Consequentemente, fazendo esse lucro apurado, vai ser visto, vai ser determinado qual é o lucro efetivamente distribuído. Esse lucro distribuído, que bate com essa apuração, com a disponibilidade que você tem de caixa, fazendo esse lucro distribuído, consequentemente, você vai ter que estar com seus impostos em dia para você poder fazer ali a distribuição. Aliás, tem uma outra regra também, você não pode ter débito salarial, mas isso é menos aplicável aí ao mercado de infoprodutos, mercados digitais de um modo geral. Fazendo essa distribuição, essas informações vão para o governo. Se essa distribuição é acima do limite, você precisa demonstrar isso através da ECD. Qual é o limite? Aquele limite, prestação de serviço 32% ou 8% para comércio. E aí, você informa via ECD, que é uma escrituração contábil digital, você informa, você assina pelo seu certificado digital, você assina digitalmente, mas o seu contador, ou seja, aqui na Tactus, o seu profissional contábil vai assinar se você for nosso cliente também. E aí essa informação vai para o governo e demonstra qual é o lucro que você teve efetivamente apurado. E, consequentemente, esse lucro, seguindo as regras que eu citei, você vai ter isenção de imposto de renda. Lá na declaração do seu imposto de renda vai aparecer para você ali que você teve esse lucro apurado. Isso vai ser fonte de renda para você. Aí você compra o seu carro, seu apartamento, até seu barco, se você quiser. Só que você precisa fazer tudo certinho. Tá bom? Fez sentido para você? Você acha que tem alguma dúvida complementar a esse assunto? Você acha que alguma coisa nós podemos colaborar em relação a tudo isso? Pode nos chamar inbox lá no Instagram, que a gente vai esclarecer para você, ou até mesmo gravar um outro conteúdo complementar sobre esse assunto. Espero que você tenha curtido esse vídeo e também encaminhe esse vídeo para alguém que possa também ser ajudado por essas informações, e nos encontramos no próximo vídeo.